Entre os 6 primeiros meses do governo Lula, nós tivemos o dólar se desvalorizando mais de 10% frente ao real, uma reavaliação do PIB do Brasil somado com a queda considerável da inflação. Vimos a agência de classificação de risco S&P elevar a perspectiva do rating de crédito do Brasil e diversos outros dados e avaliações econômicas que sugerem que o Brasil é a bola da vez. Mas será que o Lula está com essa bola toda? Se é a primeira vez que você está chegando por aqui, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor de investimentos no Brasil e na Irlanda e no vídeo de hoje vamos tentar explicar o que está acontecendo que fez com que o Brasil se tornasse essa referência econômica mundial e falar um pouco das contribuições, tanto as boas quanto as ruins, do atual presidente Lula para toda essa mudança no cenário econômico. Mas antes, eu queria te pedir só para você deixar aqui embaixo nos comentários o que você acha que vai acontecer com a economia no Brasil nos próximos anos. Você está otimista ou pessimista? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E desde 2021, eu já falava lá no meu Instagram que eu estava muito otimista com os investimentos no Brasil e que existia a possibilidade do Brasil sair ganhando em relação a todas as coisas boas e ruins que estavam acontecendo pelo mundo. Inclusive, um dos primeiros vídeos aqui no canal foi justamente sobre esse assunto. Quem quiser assistir esse vídeo, eu vou até deixar o link aqui embaixo na descrição, beleza? Mas vamos lá. No vídeo, eu mostro que existem momentos em que as bolsas internacionais se valorizam muito mais do que as bolsas brasileiras e de outros países emergentes, devido a tudo que está acontecendo na economia. Mas que em algumas janelas específicas de tempo, as bolsas dos países emergentes se sobressaem sobre as bolsas dos países desenvolvidos. O mesmo pensamento pode também ser refletido nas economias em ambos os cenários. Mas o que exatamente acontece para que os países desenvolvidos ou emergentes tenham essas melhoras na economia de tempos em tempos? Daí, a gente tem que falar um pouco sobre ciclos econômicos, para poder explicar a linha de raciocínio aqui para você poder entender. Como já temos um vídeo aqui no canal explicando em detalhes sobre os ciclos econômicos, eu vou sintetizar a explicação. Mas se você quiser entender mais a respeito desse assunto, eu também vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição para quem quiser assistir por lá. Em suma, os países desenvolvidos têm uma maior produtividade per capita. E por isso, quando está tudo indo bem na economia local e mundial, ele se sobressai sobre os países emergentes. Contudo, é normal desse momento que as taxas de juros estejam baixas e, portanto, é de se esperar que a população e o governo acabem se endividando mais para poder movimentar os seus investimentos, funcionando como uma espécie de alavancagem dos seus investimentos. Dependendo de como tudo isso aconteça, a inflação se torna um grande problema, forçando com que os governos tenham que aumentar a sua taxa de juros para combater essa inflação. Como o sistema está alavancado, na hora de subir ele cresce muito mais rápido, porém na hora da queda isso também é verdade. E é por isso que as bolsas dos países desenvolvidos caem mais acentuadamente. Quando o mercado se depara com esse cenário nos países desenvolvidos, eles começam a olhar para outros locais para investir, que em geral são os países emergentes. Eles fazem suas contas e percebem que é melhor alocar seus recursos nesses outros locais com mais oportunidades devido aos preços mais baixos e em função também de que boa parte das receitas dos países desenvolvidos, em desenvolvimento, são provenientes dos lucros de comercialização de commodities que normalmente estão em alta durante esse cenário de alta inflacionária. E por isso, nesses períodos, é de se esperar que a balança comercial, que é basicamente a diferença entre todo o valor total que foi vendido, menos tudo que foi comprado dos países em desenvolvimento, fique mais alta. Quando isso acontece, a quantidade de dólares no país sobe, o que faz com que a moeda local se valorize. E sim, isso aconteceu no Brasil, sendo o principal motivo pelo qual, desde dezembro de 2021, o dólar vem caindo consideravelmente, feito vocês podem ver aí na tela. Agora, esse fator não é o único. Tivemos diversos outros pontos bem importantes que fizeram com que esse movimento se intensificasse, como é o caso do aumento da taxa de juros do Brasil para patamares tão elevados que os juros reais, que é basicamente a diferença entre os juros que se é pago e a inflação, ficou muito atrativo para os investidores internacionais, que decidiram então alocar o seu dinheiro aqui no Brasil, operação chamada de carry trade. Outro ponto bem relevante para essa queda do dólar é o fato de quando os investidores internacionais querem investir em países emergentes, são poucos os países que têm liquidez suficiente para ele poder entrar e sair quando ele quiser. Dentre esses países temos a China, que é uma ditadura e que está cada vez mais protecionista. A Rússia, que é um país em guerra. A África do Sul e Índia, que estão enfrentando diversos problemas internos. E a Argentina, que está com inflação na casa de 3 dígitos. Alguns outros países, como é o caso do Brasil e do México, foram os países que mais saíram ganhando com toda essa soma de eventos que está acontecendo lá fora. E quando olhamos para o Brasil especificamente, nesses últimos 6 meses do governo Lula, nós temos surpreendido positivamente o mundo. Em parte, por melhoras da produtividade do agronegócio, que praticamente sozinho carregou a revisão do PIB brasileiro para cima,
mas também partes significativas por melhorias internas que foram feitas nesse período. Para citar algumas dessas melhorias, nós temos o arcabouço fiscal, que está à beira de ser aprovado, que não é nem de perto o melhor dos mundos, mas que pelo menos controla o avanço da dívida interna do Brasil, e um outro que é o hype do momento, que é a questão da reforma tributária. Não preciso dizer aqui o quanto o sistema tributário do Brasil é ruim e precisa ser melhorado. E apesar de, novamente, essa reforma não ser o melhor dos mundos e ter diversos aspectos que precisam ser aprimorados e lapidados, ela simplifica em muito o recolhimento tributário do Brasil, que ajuda as empresas nacionais e pode também atrair mais investidores externos. Ao analisar todas essas melhorias, empresas de ranqueamento de risco como Moody's ou S&P perceberam que o risco de se investir no Brasil está mais baixo e sugerem que, se mantivermos melhorando a situação fiscal e monetária do país, eles podem aprimorar o nosso ranking internacional, o que faria com que mais investidores externos olhassem para o Brasil como uma das melhores opções de colocar o seu dinheiro de fato para investir e empreender no país. Assim como você, que já deveria ter se inscrito aqui no canal para aprender mais sobre investimentos, economia, entre outros assuntos relacionados a dinheiro. Então se inscreve e clica no sininho aqui embaixo, que é para não perder nenhum dos conteúdos que a gente lança por aqui. Agora, quanto disso tudo que eu falei aqui é mérito de fato do Lula? Bem, boa parte disso foi devido a movimentos normais da economia e não são inerentes ao Lula estar ou não na presidência. Agora, ele também tem algumas participações importantes que ajudaram esses eventos a acontecer. Primeiro, apesar de não concordar com a forma com que se é feito política aqui no Brasil, que é através de compras de pessoas por cargos ou emendas parlamentares, é improvável que o arcabouço fiscal e a reforma tributária andasse da forma como andou se não fosse pelo jogo de cintura do presidente Lula. Óbvio que não foi só ele, teve uma ajuda grande do Congresso e tal, mas ele também foi um dos grandes contribuintes para isso acontecer. Segundo, nós tínhamos um grande problema quando o então ex-presidente Jair Bolsonaro estava no poder, que era a forma como ele falava. Ele tinha uma pegada muito agressiva em se falar. Não estou nem julgando o que ele falava em si, mas a forma como as coisas eram ditas. Em comunicação, quando você tem essa pegada mais agressiva, você gera mais atenção nas pessoas, e isso é bom. Mas ao mesmo tempo, você gera medo e receio. Por Bolsonaro ter essa pegada mais agressiva, ele acabava gerando esses sentimentos ruins nos investidores internacionais, que por sua vez acabavam decidindo não investir no Brasil por conta disso tudo. O presidente Lula, apesar de ter algumas falas e posicionamentos que também geram esse medo e receio nos investidores, como o caso de ficar atacando a independência do Banco Central, de dar apoio à China, à Rússia e ao ditador Nicolás Maduro lá na Venezuela, ele ainda é menos agressivo que Bolsonaro e, por isso, também contribui para que mais investidores internacionais apliquem o seu dinheiro aqui no Brasil. Outro ponto relevante de se falar aqui, que eu vejo poucas pessoas mencionando nas mídias, é que o presidente Lula fez comitivas internacionais. Pessoas que vão para outros países vender o Brasil para investidores externos, com o objetivo que eles venham aqui aplicar o seu dinheiro. Movimento que pode contribuir para que mais dinheiro entre no país, diminuindo novamente a cotação do dólar e também gerando mais emprego e renda para o país. Pois bem, eu vou ficando por aqui, mas antes de irme, eu gostaria de fazer 2 pedidos. O primeiro é que você deixe o seu like aqui embaixo se você sentiu que esse conteúdo te ajudou de alguma forma. E o segundo é para que você lembre de comentar aqui abaixo se você está otimista ou pessimista com a economia do Brasil. Agradeço a presença de todos que assistiram até o final e lembro que temos links para diversos vídeos aqui embaixo na descrição, ou você pode estar assistindo esse que está aparecendo aí na sua tela, que foi escolhido pelo YouTube especialmente para você.